Bom dia para todos. Bom, vou dar uns recados. O Centro Espírita Casa do Caminho Santana dá as boas-vindas a todos os que estão presentes e a todos que nos assistem via internet. Atividades, palestras e passes todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Então, sexta não tem. Evangelização infantil, domingo às 10 horas. Plantão de atendimento, segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15. Não, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15. Sábado, às 16h30. E domingo, às 9h30. Assistência social, segundo sábado de cada mês. Distribuição de 60 cestas básicas. Se quiser cooperar, poderá fazê-lo trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Um exemplo desse alimento é leite em pó, café, arroz, feijão, sal, açúcar, óleo, ou enfim. A cada 15 dias, aos sábados, distribuição de lanche para moradores de rua, nas imediações do metrô Santana. Algumas datas espíritas. 1 do 5 de... Bom, vou falar da... 1 do 5 de mil... Eu ia dizer que a gente não era nascido. 1 de 5 de 1880, nasce em Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo. Em 5 do 5 de 1927, nasce em Feira de Santana, Bahia, Divaldo Pereira Franco. E essas palestras podem ser assistidas em tempo real pela internet. Hoje o nosso palestrante é o Wagner, que diz que está inspiradíssimo, né, que acordou inspirado. E, bom, acho que são esses os nossos recados. Agora nós vamos fazer uma prece. Deixa eu explicar, vamos lá, como vai acontecer. A gente vai para uma prece inicial, vai ter a apresentação do expositor, temos os passes na sala de passes, vai ser aberto, após a apresentação do expositor, alguns minutos para questionamento. Isso não impede que no decorrer da palestra, que alguém tiver dúvida e queira esclarecer alguma coisa, ele dá uma interrompida e esclarece. E fazemos, né, a prece final, né, e assim está encerrado o nosso trabalho de hoje. Agora nós vamos, assim, tentando, né, deixar que fique lá fora todos os nossos problemas, né, que possamos desde já, né, que o tratamento já acontece através do plano espiritual, que possamos mentalizar, né, nos harmonizar intimamente para melhor receber aquilo que nos vem de Deus, né, que nos vem do plano espiritual. E vamos fazer a nossa prece inicial. Pedimos aos bons espíritos que nos possa capacitar no dia de hoje para a melhor compreensão do que será dito hoje, através do nosso expositor. Pedimos também ao plano espiritual e aos mentores que nos assistem no trabalho desta manhã, capacitação ao expositor, que ele possa, da melhor maneira, nos conduzir pela manhã de hoje, através das suas palavras. Pedimos também que o nosso ambiente possa estar sendo harmonizado, que nós possamos estar receptíveis aos ensinamentos e que de melhor podemos tirar proveito de tudo isso. Agradecemos já pelos espíritos que nos acompanham sempre e hoje no nosso estudo, no nosso trabalho, e que tudo possa estar realizado conforme os desígnios de Deus e de todo o plano espiritual. Que assim seja. Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos irradia neste domingo, com o sol tímido, é verdade, uma semana fria que tivemos, não é? Com um pouco de chuva, um pouco de trânsito, como já é de costume em São Paulo.
E o tema que vamos falar hoje, nesse dia 31 de maio, façamos vossa luz. Esse item está em Mateus capítulo 5, versículo 16. E discorre um trechinho pequeno. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus. E é um tema muito interessante, como aliás todos os temas dessa escala são interessantes, porque nos convida a uma reflexão íntima. Mas em particular, o que nós temos hoje para falar é algo que nos convida à reflexão. Porque ao ler o tema, nós percebemos que Emmanuel discorre o último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o item 180. E quem lê esta última mensagem vai se remeter a toda a sua vida. O que você anda fazendo, as suas palavras, mas principalmente as condutas que você vai levando durante o dia, né, que é a prática daquilo que você acredita. A forma como você coopera com o próximo, a forma como você é cortês com a sua mãe, com o seu pai, a forma e os valores íntimos com que você se esforça para perdoar aqueles que te ofendem. Pode dar uma desligada aqui? Aqueles que te ofendem, mas principalmente o que nós percebemos ao ler os itens e que nós vamos discorrer em alguns minutos, né? É a forma com que você lida com seus pensamentos que vai atrair bons ou espíritos não tão bons. É uma frequência, né? Nosso cérebro é uma frequência, é um rádio, e a gente vai se harmonizando conforme o temperamento de cada um, né? Então vamos lá. Então eu começo a nossa, já com uma parábola, com uma história, né? Que nós ouvimos em 1998, de uma situação que ocorreu lá no terminal Cachoeirinha, que é um terminal de grande porte aqui de São Paulo, onde beneficia quase 2 milhões de pessoas, de usuários, né? E virou uma espécie de lenda urbana. Então o que ocorre? Tinha um senhor que sempre naquele horário, muito bem vestido de terno, pegava o ônibus, o terminal, e ele não passava a catraca, ele sentava na vaga de deficiente, como sempre, né? E sentava ali e tal. E o ônibus lotava, só que as pessoas, conforme o hábito, né, das 6h30, todo mundo se encontra ali para pegar o ônibus, né? E tá indo para o terminal Paissandu, porque essa linha faz Paissandu, Cachoeirinha, aqui na Zona Norte. Aí que ocorre? Que um belo dia entrou uma senhora, uma mulher grávida, já por volta de 8 meses ou 9, né? Estava com aquela barrigona. E ela se aproximou justamente perto daquele senhor. Só que o que ocorre? As vagas estavam cheias de velhinhos ali, pessoas de idade, né? Que já o conheciam. E aí que ocorre? Aquela mulher ficou de pé e ele estava com uma mala imensa no colo, justamente naquele dia. E aí que ocorreu? O ônibus foi andando, a mulher nem passava a catraca, nem descia, e ficava ali perto. E aí dizem algumas testemunhas, né, que ela começava a suar, porque ela já estava com a bolsa dela, estava com uma malinha dela, e aquela baita barrigona, né, de 8 para 9 meses, então aquilo foi criando uma angústia, e criou-se uma psicosfera naquele ambiente de revolta, outros, né, indignados, só que ao mesmo tempo as pessoas que tinham o hábito de ficar ali, começavam a fritar seus pensamentos. Porque o que ocorre? Algumas sabiam do que aquele homem tinha, por que aquele homem não levantava, né? Já que ele era forte, vigoroso, não levantava, né? E outros também não sabiam por que a mulher não pedia
para sentar. Então, criou que uma espécie de estigma naquele ambiente do ônibus traumático que o motorista tinha que dirigir, cada um no seu compromisso, ônibus lotado, aquela mulher grávida, aquele homem que não levantava. Aí começou os pensamentos de julgamento, outros de raiva, outros olhando feio, outros criando assuntos agressivos, outros sabendo do caso. E foi então que, quase já chegando na metade do caminho, né, ele levantou-se, cedeu espaço para a mulher. Aí alguns raivosos, revoltados, começavam a falar: até que enfim, tá louco, hein? Puxa vida, se fosse a mãe dele, queria ver o que ele ia fazer. Outros, e criou aquela psicosfera de briga, ressentimento, porque todos ali, por se tratar de pessoas adultas, tem mãe, tem pai, tem filhinhos, outras já são mães, e se colocavam no lugar da mãe, se colocavam no lugar da filha, se colocavam no lugar daquele rapaz também, porque se fosse eles levantavam, não é? Rápido. Então deu para já vocês imaginarem a situação que não foi naquela manhã fatídica, né? E foi então que aquele homem levantou e falou em alto bom tom. E bateu na perna dele. E falou assim: eu vou me esforçar para aguentar com a minha prótese, que ele tinha uma prótese na perna. E era, como se trata de década de 90, ainda era de madeira, as primeiras próteses de madeira. E todas as pessoas que pegavam o ônibus no ponto final sabiam do caso daquele homem, porque nas dores mais artroses dele, ele vinha com aquelas duas moletas andando, né? Porque ele estava em adaptação com aquela prótese, que antes ele vinha sem perna. Porque o que acontece? Só relembrando as pessoas que chegaram agora. Imagine o seguinte, que muito tempo ele pegava naquele horário, então as pessoas sabiam que ele chegava com a muletinha dele. Então quando ele estava com a muletinha dele, bom dia, tudo bem? Quando ele estava com a muletinha dele com uma perna só, todo mundo corre para dar o espaço. Aí ele foi se adaptando com a prótese, foi se adaptando, até um dia que ele já estava suportando andar sem as muletas, sozinho, né? Então o que ele falou para o motorista e falou para as pessoas que já conhecem ele, né? Que ele sabe que tinha que dar o lugar, que foi uma circunstância terrível, mas ele falou que sentiu uma angústia sentado ali tão grande, mas tão grande. Uma coisa de ver aquela mulher começar a suar, aquela mulher grávida suar. E ele, ao mesmo tempo, tinha a deficiência dele. E ele não queria falar para ninguém que ele tinha prótese. Então ele falou que recorreu à prece. E recorrendo à prece, ele começou a pensar assim: bom, eu vou me concentrar, eu vou respirar, e vou ficar perto daquele ferro. E ele falou que começou a mentalizar o ferro, e mentalizar ele segurando o ferro, e começou a fazer prece, para que ele aguentasse até o final do terminal Paissandu. E foi então que ele fez isso. Quando estava na metade do caminho do ônibus, ele levantou e agiu com esse raciocínio, e segurou lá. Só que ele não queria expor a deficiência da perna. Mas as pessoas começaram a ficar: sem vergonha, isso é cara de pau, isso é aquilo, que nós sabemos que somos sem educação quando nós queremos, né? Vulgo maloqueiro. E foi então que ele falou que teve que verbalizar, ele teve que falar: eu acho que eu vou aguentar até o final com essa prótese, né? E bater na perna, né? E ficou lá firme. E ele falou que começou a se sentir tão bem, mas tão bem, que na verdade aquele medo que ele tinha do solavanco, das curvas do ônibus e das pessoas trombando nele, ele falou que aquilo desapareceu.
e que ele ficou em oração até o final. Mas principalmente, ele estava orando para todas as pessoas que estavam naquele ônibus. Mas principalmente, ele começou a agir de uma forma ordeira, concentrada, e não só fisicamente concentrado, segurando lá com a prótese, mas concentrado moralmente, espiritualmente, focado naquele objetivo. Então criou-se essa lenda urbana ali naquele terminal, né? E que vem ao encontro da nossa parábola, da nossa mensagem de hoje. Porque Emmanuel, ao discorrermos o tema, e lemos, relemos, lemos e relemos várias vezes, ele nos relata dos nossos estudos, da nossa compreensão, das pessoas que verbalizam e falam fluentemente, que captam o quê? A energia do ambiente e fala muito bem ao público, como expositores de doutrinas, padres de diferentes ordens, franciscana, jesuíta, ordem mariana, fala dos pastores das 1832 denominações cristãs, né? Que nós temos hoje 1832 denominações registradas como culto à Bíblia, a Jesus, o culto cristão, né? Então a Bíblia hoje tem todas essas interpretações aí. Então nos remete à prática. E quando nos convida à prática, ele fala o seguinte, da candeia. Todos sabem o que é uma candeia? Candeia é aquele famoso pratinho que fica com uma vela. Você vai segurando a candeia com uma vela acesa assim, para ir te iluminando o caminho. E os mais antigos, em 1850, lá na fazendinha, lá em Guaxupé-Mirim, acordavam de madrugada para ir ao banheiro, e acendia aquela lamparina, ia andando pela fazenda até o banheiro que era lá fora. Mas se batesse um vento, eu estava ferrado, hein? Se batesse um vento e apagar a lamparina, eu queria ver e voltar na escuridão. Tudo bem, vamos lá. Então Emmanuel, ele faz não digo esse diagnóstico, mas faz esse paralelo da lamparina, né? E fazendo o paralelo da lamparina, o que acontece? Tudo bem, senhor? Pode sentar. Fazendo esse paralelo da lamparina, o que ocorre? Emmanuel nos relata como uma lamparina, que todos nós somos uma lamparina, e que deve ter o óleo, que deve ter o pavio, e que deve ter o quê? A munição, né? Para estar acendendo a lamparina, para estar acesa. E Emmanuel discorrendo sobre o óleo da lamparina, que os mais antigos sabem que o óleo que mantém o pavio da lamparina acesa, que mantém a chama acesa, ele fala o quê? Dos nossos recursos intelectuais, morais e espirituais para mantermos essa lamparina acesa. E eu pergunto a todos aqui hoje, qual que seria, né, nessa relação que o Emmanuel faz, só não vale o Serginho, porque ele já deve ter lido o tema, lógico, e nem a Mandira. Mas qual é o recurso do óleo da nossa vida para mantermos a lamparina acesa? Tempo. É a prece. A prece é o óleo, é o oxigênio que faz a lâmpada não apagar, a vela não apagar, dá a tonalidade da chama, se a chama é pequena, se a chama é grande. Se a densidade de manhã nós estamos
com a chama alta, se estamos com a chama baixa. Se durante o dia nós mantemos a chama acesa. Porque se a prece é o recurso que mantém o óleo da lamparina e ao mesmo tempo a nossa vontade é o que irriga a chama com oxigênio que dá a combustão da vela, nós temos que raciocinar o que com isso? Que toda a nossa vida diária é um testemunho das nossas ações perante ao nosso conhecimento cristão das parábolas de Jesus. E que quando eu morrer, ela morrer, eu desencanar, ou seja, o título que for, né, para a nossa questão biológica do corpo, o que vai ser cobrado de nós quando nós partirmos dessa para outra. O que você fez, vão falar os espíritos de luz. O que nós fizemos desinteressadamente para o próximo, sem interesse algum. Imaginemos então vamos fazer essa pergunta para nós. O que nós fizemos para o próximo, movido pela essa fé, por essa chama, que não fosse o único interesse de praticar aquilo que nós estudamos? É uma pergunta. Por quê? Por questões de network, de relacionamento, por base de troca, né? Então nós somos gentios com algumas pessoas, somos ordeiros com outras, somos pessoas educadas ali na frente com o nosso patrão, né? Mas tudo movido por algum interesse excluso, que é normal nosso. Se o interesse for conhecimento, se o interesse for cultura, né? Se estamos fazendo uma faculdade, então você começa a se relacionar e fazer ali sua relação, né? Mas acima de tudo, o que a mensagem nos traz? Do nosso cotidiano, do recurso da prece, da nossa vontade de perdoar, da nossa vontade de melhorar, da nossa vontade, acima de tudo, de aprender com os nossos erros. Porque muitas vezes nós erramos as mesmas coisas. As mesmas coisas. Você já parou para perceber? As mesmas coisas. Então eu tinha um colega nosso, né? Que ele estava com problema de taquicardia, né? E aí o médico fez o eletrocardiograma e constatou que o coração dele estava com problema sério, porque estava com arritmia. A arritmia, nós temos uma frequência do coração e da fibrilação. Então o coração fica aqui e o fibrilador fica aqui, né? Então de tanto ele tomar café, café, todo dia café, que o café é o quê? Ele gera o quê? Uma ansiedade na gente, né? A cafeína, demais, né? Tudo que é demais é complicado, né? Até fé demais é complicado, porque se você tiver fé demais, você fica com a fé cega, né? Então tudo que é demais dá problema. Então o que ocorre? Por que nós estamos falando do café? Por causa dos nossos maus hábitos, né? Porque ele veio a ter um problema de coração gravíssimo devido ao café e à má alimentação. Porque ele só tomava café. Então o corpo dele estava o quê? A pessoa perdeu a concentração, tinha problema cardíaco, ele começava a não conseguir cumprir os compromissos dele com a meta certinho, porque ele ficou hiperativo. Ele ficou dosado, dopado com aquela coisa do café. E olha só, café, gente. Então, mas como é que é teu dia, senhor? Ah, de manhã eu tomo café. É café com leite? Não, eu adoro um café purinho. Tá bom. E lá no serviço, como é que é? Ah, no serviço, assim, a cada 2 horas eu tomo outro café. E você faz o quê?
Ah, eu sou programador, eu tenho que sentar e fazer os programas lá, tal. E você reclama que tem dificuldade para dormir, por quê? É porque depois da janta eu gosto de tomar outro café. Quer dizer, isso aí já estava atrapalhando ele para dormir, ele já dormia mal, acordava ruim, e tinha um dia cansado, com sono. Mas por que ele ficava com sono? Porque ele tomava café o dia inteiro e à noite também tomava café e não dormia à noite. E aí, olha só, o problema da ação dele, o que foi resultando, né? Tudo bem até aqui? Legal, vocês estão entendendo alguma coisa? Então, beleza. Vocês estão meio sérios assim, eu não sei se isso é ruim ou é bom, né? Ah, tá, então você como eu, que eu também sou um tomador de café, devemos nos orientarmos e bebermos muita água, porque se faz um bom hábito, você sempre beber água a cada 2 horas, 2, 3 copos, e está sempre bebendo água. E outra, quem bebe muita água, o teu rim agradece. Porque o que ocorre? Quando nós bebemos a água, tudo aquilo que o rim tem que filtrar, isso aí já estava programado mesmo, eu ia falar do rim, viu? Tudo aquilo que o rim está filtrando nas 24 horas do dia, quando nós bebemos muita água, o rim, além de filtrar as impurezas do sangue, como a água que nós bebemos vai diluir as partículas impurezas do nosso sangue, né? Então ele vai trabalhar sem estresse. Então nosso rim vai trabalhar desestressado. A cólica renal, ela deriva do quê? De nós de não bebermos muita água em momentos da nossa vida, seja quando criança, na adolescência, ou na puberdade, ou mesmo aos 20 anos, na vida adulta. O que ocorre? A cólica renal. Que a gente não fortalece o nosso sangue com a água para estar filtrando essa água e estar mandando as partículas boas, salutares para o nosso organismo. E o rim tem a ver com o tema de hoje também, olha só que legal, né? Porque se nós estamos uma vida com muita dificuldade, com muita tristeza, nós temos que nos alimentarmos desta água do Evangelho. E essa água vai aumentando à medida que as nossas dificuldades diárias, como mãe, como pai, como profissionais liberais, ou como funcionários do Estado, da Prefeitura, né? A nossa vida de dificuldades vai se diluindo como a água da vida. E o Evangelho é uma grande fonte de água cristalina. E ela é muito bem mencionada em todas as parábolas como uma fonte que sacia a sede do deserto, daqueles viajores que, sobre o sol escaldante, sobre o frio intenso, encontra aqueles oásis com frutas, com uma água, e que conseguem ser consolados, que conseguem ter uma noite de sono pacífica. O Evangelho, segundo o tema de hoje, que o nosso irmão bem discorre, ele vem ao encontro daqueles que dormem na rua, ele vem ao encontro daqueles que estão passando por dificuldades. Muitas vezes nós plantamos a dificuldade. Nós não fomos bons filhos, bons pais, ou mesmo fomos perdulários do nosso dinheiro, nós não demos valor para o nosso dinheiro, e o dinheiro esvaiu-se pela nossa mão, e nos encontramos às vezes tristes, depressivos. E o tema de hoje nos convida à prece, porque daqui a pouquinho eu vou concluir com as palavras que o Emmanuel discorre aqui. Que todos nós vivemos na Terra nossas provações individuais. Todos nós temos os nossos pensamentos, o recurso da prece, de orarmos. Pai, que dificuldade. Hoje eu fui agredido. Você fica pensando, né? Lá naquele cantinho, fui agredido.
puxa, hoje eu não tenho o que comer, hoje eu estou desempregado, ou seja lá a dificuldade que você está passando, né? Tem muitas mulheres e muitos homens também que pensam assim, poxa, ela não me ama, né? Poxa, ele me odeia, enfim. Mas o que nós estamos fazendo da nossa vida, se nós queremos mudar o externo, e o Emmanuel discorre o tema hoje falando do nosso interno, que a única pessoa responsável que você pode mudar, que você tem a obrigação e o compromisso consigo mesmo é de mudar a si mesmo. Não peca, por mais que você queira mudar as pessoas, você só vai obrigá-las e lembrá-las que elas têm que mudar. Isso é terrível, toda hora ficar ali, ó, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Que voltando ao nosso, ó, estão batendo na porta ali. Que voltando ao nosso tema de hoje, o médico falava para o nosso colega, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Você tem que parar de tomar café, tem que parar de tomar café, tem que parar de tomar café. A pessoa cria uma irritação disso. E aí começa a ter uma aversão, assim como é também parar de fumar, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de beber, você tem que parar de beber. Veja, não é o externo que faz nós pararmos de beber, é nossa questão interna de querer firmemente parar de beber. E qual é a forma de nós conseguirmos isso pessoalmente falando? Intimamente pedindo a Deus que nos provenha o recurso necessário para, com coragem, mudarmos os nossos hábitos. Com coragem, pedimos o discernimento, a sabedoria, o vigor, a juventude para as mudanças. E nós vamos perceber que a nossa vida é uma eterna flexibilidade, né? Você tem que ser flexível, né? Quem é mãe tem 2, 3 filhos, então, imagina, tem que ser flexível com o filho mais velho, flexível com o filho do meio, flexível com o trabalho, flexível no... não é verdade? Com o marido, flexível no trânsito, flexível no metrô, com aquele monte de gente atrasada entrando no metrô às 7 horas da manhã na Praça da Sé. Olha isso! Então, nós estamos trazendo para o nosso dia a dia o que nós estamos conversando, que é o tema de hoje. Então vamos lá. Eu vou pegar alguns trechos bem interessantes. Olha isso aqui que o Emmanuel fala. É fantástico. E só lembrando, esse é o item 180, o último item do livro Caminho, Verdade e Vida. E o discorrimento disso, os comentários do Emmanuel é assim, ó. A angústia do nosso plano procede na sombra. A angústia dos nossos planos de vida procede na sombra. Porque aqui encarnados, nós estamos vivendo momentos de sombra constantemente. É só você deixar de fazer o bem, você já está contribuindo para a sombra. É simples, não tem segredo. Você ficou de braço cruzado, não ajudou quem precisava, não falou aquela boa palavra, não abraçou a pessoa, e você sentiu para abraçar, mas faltou coragem, meus parabéns, você está contribuindo para as sombras. É simples. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem na ignorância, trevas que nascem na maldade e na insensatez do homem, envolvendo todos os povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, que assaltam raciocínios e que assaltam e invadem sentimentos de todos. Em meio à grande noite, é necessário acender a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação.
sua e ensinar com amor e instrução a libertação do próximo. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidades pelos mensageiros divinos que se esforçam a trabalhar por nós. Aí eu lendo isso, falei, cara, eu não estou contribuindo para os mentores. Meu Deus, eu não estou contribuindo. De ficar de braços cruzados, eu não estou contribuindo para a minha iluminação e eu não me iluminando. Os nossos anjos da guarda não nos enxergam. Isso é sério, cara. Isso é muito sério. Porque se nós queremos receber ajuda, não vai ser através de bofetadas verbais. Não vai ser atrás de pedradas, lanças verbais, mentais, que vamos vencer a luta íntima. Aí me remete àquela parábola, né? Aqueles dizeres que falam o seguinte: palavra proferida, pedra atirada e lança solta não volta. Isso é a maior verdade. É a maior verdade. Porque uma vez que você agride a pessoa, não tem como voltar atrás. E o pior, companheiro, o pior, se a pessoa acreditar que realmente ela não presta, ela vai acabar no poço da depressão e vai ser a pior pessoa possível. Porque ela vai se tornar uma pessoa visível às sombras. E se somos visíveis às sombras, quem que vai nos assediar 24 horas por dia? Se o cara bebe, fica aqueles irmãos que desencarnaram bebendo. Vamos beber mais, galera, vamos beber mais. Se o cara fuma, vamos fumar mais, vamos fumar mais. Se o cara usa outros entorpecedores, até depressivos. Tem pessoas que é viciada em remédio. Tem pessoas que são viciadas em remédio. E qual o único recurso que nós podemos fazer para sair dessa angústia? O recurso da prece. Como nós falamos há 20 minutos. O recurso da lamparina. Pegar a lamparina, pegar o pavio, acender com óleo. Através da nossa fé, da nossa prece, a chama cresce um pouquinho. E através do oxigênio da nossa boa vontade, a chama cresce e fica brilhante. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. E eu já vou ler o último aqui. Eu não sei se o último é mais duro ou é cruel, né, conosco. Mas eu sei de uma coisa. Se nós entendermos como cruel ou como dureza, é porque nós estamos com o nosso coração e os nossos sentimentos bem elaborados. E a nossa consciência do dever a cumprir muito bem centrado em nós, focado em nós. Agora, se nós lermos e as pessoas estarem indiferentes e não entenderem que isso é capaz que ocorra, então nós convidamos a todos a estudar novamente e lermos novamente o item. Mas não é todo dia não. Você anota na tua agenda a cada 15 dias para ler esse tema. Porque foi o que eu fiz. Porque é muito profundo. Isso me trouxe até uma certa angústia. Porque cada oportunidade de caridade, cada oportunidade de ser útil a um irmão que você deixa passar, Vandira, é terrível. Porque a consciência nos cobra. Mas ao mesmo tempo, se está nos cobrando, é porque nós já estamos cientes da nossa
gestão, do nosso foco, da nossa verdade. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo e de fé praticada, de alta educação, de conversação substancial. Eu vou até ler. De alta educação, de conversão substancial do próprio eu no reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, dos argumentos com brilho sobre a fé divina, sobre os ensinamentos e parábolas com amor do nosso Mestre Jesus. Ensinar os valores da crença, os valores de comer o pão, da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil. Olha, a coroa efêmera do louvor fácil. Amontoar títulos diversos que te exortem e exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo e por vida afora. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz, quer dizer, não adianta nada você ter tudo isso que a gente falou. E o Emmanuel conclui muito bem. Todavia, avançar sem luz é impossível. É impossível avançar sem luz. Porque se nós não tivermos com a luz da sinceridade, da verdadeira afã de querer melhorar, tudo que nós vamos estar fazendo aqui é por orgulho, por vaidade e por ciúmes. Porque muitas vezes nós somos ciumentos com as pessoas e para chamar atenção também nós fazemos isso. Então, são essas as palavras. Espero que vocês possam estar entendendo nas suas casas, se foi gravado, né? Ou mesmo as pessoas que chegaram aqui no horário certinho, entenderem a mensagem da grávida, a mensagem do nosso irmão que estava com a prótese, a mensagem do nosso irmão que estava tomando café, que parou de tomar café, graças a Deus, né? Parou de tomar café. A mensagem dos nossos julgamentos. E outra, uma coisa que eu posso falar. Se você está preocupado em melhorar, comece a orar pela melhora do próximo também e vai você se esforçando. Porque um dia você está criticando aquele ou está jogando pedra naquele, né? Mas pode ser que a vida seja amarga com você e você tenha uma aprovação dessa dentro de casa, né? Então, se você conhece pessoas com problema, com vícios, ou mesmo estão passando por câncer ou alguma doença biológica, lembre-se que nós não estamos, né, isentos disso. Podemos ter essa fatalidade dentro das nossas casas. Boa noite não, né? Uma boa manhã a todos. Graças a Deus. O Wagner falou a mensagem disso, daquilo, a mensagem do rim. Pulou a do rim. Interessante a história dele do rim. Deu uma aula assim de fisiologia muito boa. A gente abre para algum questionamento, alguma dúvida. Uhum.
minha colega está precisando. Não vai. Ela fala, eu não sei. Uma vez eu levei. Eu vou levar, ela foi uma vez. Foi uma vez. Foi as patroas, conheceu, diga comigo. Eu quero ajudar todo mundo, ninguém. Uhum. Uma, importante que antes de você, já eu... Ah, desculpa, eu ia responder. Tudo bem. Você responde, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu estou buscando aqui no meu arquivo algum exemplo parecido com a senhora, né? Outro dia eu falei com o Nelson, ele falou, fala com a pessoa. O que eu gostaria de falar para a senhora é assim: o plano espiritual, seus mentores e os amigos que nos acompanham, alguns esclarecidos, outros nem tanto, né? Sabem da nossa verdadeira intenção. Agora, o que nós sabemos é que Deus sonda o nosso coração. E quando Ele sonda o nosso coração, Ele sabe que a nossa irmã fez a tua parte. E quando nós fazemos a nossa parte, veja, nós estamos isentos do compromisso. Porque aquilo que era do nosso compromisso passar para frente, nós cumprimos. É a mesma coisa se eu firmo um compromisso de servir as pessoas. Veja, eu sou um garçom. Eu estou lá servindo as pessoas. Né? Ou está aquela bandeja cheia de água ali. Estou lá servindo. A senhora pega um copo, ela pega um copo, ele pega um copo, ela pega um copo. A senhora bebeu. Ela bebeu um pouco. O outro não quis beber. Eu tenho culpa? Agora nós temos que tomar atenção que isso daqui que nós estamos fazendo, aqui brincando, é para tudo na nossa vida. Inclusive as pessoas que nos são mais caras, que são os nossos filhos, que são aqueles que se dizem nossos inimigos. Porque ninguém é inimigo, ninguém é obsessor ou perseguidor de uma pessoa por simples... não sei, eu gosto de perseguir pessoas. Não é por hobby. Então, o que ocorre? Servindo e fazendo a nossa parte, né? Fazendo a nossa parte, que aqui eu estou falando para todos, né? Fazendo a nossa parte, sempre, irá nos abonar de mais compromissos. Por quê? Porque nós estamos cumprindo as nossas tarefas com dignidade. Às vezes meia tarefa, né? Às vezes nós que servimos meio copo d'água para a pessoa, né? Tem isso também. Às vezes a pessoa merece um copo cheio d'água e nós vemos com um copo com 2 dedos. Tem isso também, né? Nós somos egoístas muitas vezes, quase sempre, para dizer a verdade, né? Uhum. Uhum. A senhora está vindo sempre aqui? Tudo bem. Então vamos fazer assim. A senhora vai se concentrar, né? E vamos deixar que outra pessoa faça perguntas. E se a senhora quiser, a gente pode até falar depois, tá bom? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não dá tempo. Então, tá. Infelizmente, né, não vai dar tempo de abrir. Uhum. Posso comentar um minutinho? Acho que eu não vou deixar. Não, é 1 minuto só. É porque a gente tem continuação do tratamento.
E a gente não tem a coragem de perdoar. É a maior verdade que tem. É verdade. Ô Lourenço, só para concluir o que você falou, para sintetizar para todos, né? Tem um copo e ele tá com a água na metade. Tá com a água na metade. Cabe a nós, com o nosso temperamento, com a nossa sabedoria, com a nossa vida, achar ou acreditar que ele está meio cheio ou está meio vazio. Basta nós, nosso estado de espírito, determinar isso. Se nós estamos realmente movidos pelos argumentos do nosso irmão, que acaba de falar muito bem sobre esse tema, ele vai estar sempre meio cheio, graças a Deus. E se tiver para outros vazio, com a nossa atitude, a nossa fé e o nosso comprometimento conosco mesmo, as pessoas ao nosso redor que fala que está meio vazio vão achar que ele está meio cheio. Uma boa tarde, bom dia a todos. Ele quer terminar o dia. Bom, de antemão nós queremos parabenizar o expositor de hoje, foi muito feliz. E a hora que eu ia citar, como não dá tempo, porque ele mesmo falou sobre o que a senhora questionou durante a palestra. Mas ele vai estar aí à disposição de qualquer dúvida, procurar o Wagner, porque nós temos que dar continuidade ao trabalho, tem passes ainda que a gente vai realizar. E para esclarecer a dúvida ele tem muito boa vontade e está inspirado, já veio logo cedo falando. E qualquer um que tiver dúvida, ele pode ficar para esclarecer. Ainda hoje, viu? Assim que a gente terminar aqui os passes, ele está à disposição para esclarecer e tirar a dúvida de qualquer que seja ela. Ele queria divulgar essas coisas aqui também. Isso aqui é o lançamento da History Channel, foi traduzido para o português, Grécia e a sua história e os seus mitos, né? São 2 DVDs, dá 4 horas de estudo. Isso aqui é para a gente divulgar para os centros espíritas, sobre aulas de doutrina espírita, um monte de coisa. E aqui, ó, sobre a Revolução Francesa. Fala da vida e obra do Luís XIV e sobre a Revolução Francesa, que pega de 1750 até 1850, mais ou menos. E aí pega toda a questão do professor Rivaio, do Henri Pestalozzi, que é o pai da pedagogia moderna, e de todos os iluministas e pensadores que reencarnaram nessa época da Revolução Francesa, que é o que nós temos hoje de educação, cultura e lazer. E esse livro aqui, fantástico, que também foi lançado e traduzido no ano passado, que é Bem-vindo ao seu cérebro. Isso aqui é Por que podemos esquecer a chave do carro, mas nunca esquecemos como se dirigir, e outros enigmas do comportamento cotidiano. É fantástico. Você abre, é como se fosse um livro, um minuto de sabedoria. Aí ele te questiona sobre uma sabedoria, uma questão do cérebro, e explica cientificamente o que a gente age. Então todo dia eu abro assim, eu acabo e sempre me surpreendo, né, comigo mesmo. Claro. Então é isso, é uma dica de leitura e de... A gente para, às vezes, assistir tanta violência, filme de guerra, tiroteio, policial, poderíamos estar assistindo uma coisa mais... Bom, vamos... A gente vai dar uma aceleradinha, que seria as vibrações agora, e a prece final, para que a gente possa ir para a sala de passes. Vamos, então, vibrações, emanação de tudo aquilo que temos de melhor. Então, vamos agora, nesse momento, tirar de dentro de nós aquilo que temos de melhor, mediante a tudo aquilo que aprendemos também essa manhã, para nos ajudar, né? E vamos emanando, assim, os nossos melhores sentimentos para aquilo que hoje o nosso expositor também colocou, que as pessoas que estão nas ruas não têm, né, uma alimentação adequada, não têm uma moradia adequada, e que são muitas dessas pessoas que se encontram hoje
nas ruas, sem abrigos, sem família, ou até mesmo muitas famílias morando nas ruas. E que hoje, assim, em especial, nós possamos estar enviando as nossas vibrações para essas pessoas. E todo o nosso carinho, e que elas sintam-se hoje abraçadas, acolhidas, através do nosso pensamento. Vamos também vibrar hoje pelo nosso aniversariante, o Sérgio, o expositor da casa, que vem sempre nos trabalhos da casa, que ele possa estar recebendo presentes da espiritualidade de acordo com a sua necessidade ou até mesmo com o seu querer. E, por fim, vamos estar vibrando por nós mesmos, por todos os lares que aqui estão representados, por as pessoas que aqui estão, que ao retornar aos seus lares possam estar receptivos, harmoniosos e que possa sentir tudo que recebemos hoje aqui. Vamos encerrando as nossas vibrações, agradecendo ao plano espiritual pelo trabalho desta manhã, agradecendo ao expositor, que hoje com muito carinho, com muita inspiração veio trazer a palavra do plano espiritual, veio trazer a sua energia, o seu amor para todos nós. E vamos agradecer também por esta casa, por nos receber, por nos proporcionar um tratamento como este e um trabalho como este. Que assim seja. Agora vamos aos passos. Não é isso? Agora vamos. Já. Põe um saquinho aí pra mim, Vanessa.